nas laterais ou na frente do templo, nós vamos iniciar o nosso culto, né? Tivemos hoje o encerramento da nossa EBD, foi muito agradável e nós agora estamos aqui no nosso culto. Sabemos que esse período festivo, muita gente viaja porque tem família fora, muita gente também está com problema de saúde, né? A gente sabe disso, mas nós estamos aqui e Deus vai nos abençoar e esse culto, as pessoas estão chegando ainda, vai ser realmente uma bênção ao nosso coração, tá bom? Nossas boas-vindas a todos quantos estão conosco e pedir que se você tiver com seu celular ligado, por favor, desligue, eu coloco no silencioso, tá bom? Vamos iniciar agora o nosso culto com louvor e adoração. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Que motivo de alegria, irmãos, estarmos vivos. Mais uma chance que o Senhor nos dá. Eu sempre digo que mais um dia, mais um presente que o Senhor nos dá. E há sempre um motivo bom para nós agradecermos ao nosso Deus. Sinta feitas facas procerosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, quase vem surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas das divinas. Pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. De uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires ondas com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Muito bem, nós vamos ler um texto da Bíblia. Está em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Está dentro do tema que está aqui colocado no nosso painel sobre o ano 9 da igreja, que será o ano 2022. Diz assim o livro de Gênesis no capítulo 12, versos de 1 até o 7. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até a Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam em terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência toda esta terra. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse texto, por mais que a gente esteja no primeiro livro da Bíblia, no 12º capítulo, ele fala tão forte ao coração da gente, imaginando a cena, não é? E Deus aparecer para uma pessoa e dizer: sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei, sem ele saber. E ele simplesmente assumiu o compromisso de prosseguir e obedecer ao Senhor. Por tudo isso, louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? O nosso culto hoje está baseado no tema do ano de 2022, escolhidos por Deus para abençoar vidas. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, porque tu tens agido de forma extraordinária a nosso favor, com bênçãos sobre bênçãos, livramentos e mais livramentos. Tu tens sido um Deus bom e fiel, cheio de amor por nós. Nós queremos, ó Deus, também te servir, Senhor, com alegria, retribuindo e construindo altares no íntimo do nosso coração, em agradecimento por teres falado ao nosso coração e ter nos conduzido aos pés de Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, por este culto, por esta possibilidade de nos ajuntarmos aqui neste templo para te cultuar e te adorar. Só pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo complete o que falta em nós, para que este culto seja verdadeiramente aceito por ti e agradável aos teus olhos. Abençoa esses irmãos, esses amigos que aqui estão hoje à noite. Se estão passando por um momento de dificuldade, estão passando por um momento difícil na sua vida, um momento realmente de questionamentos íntimos, que a tua graça repouse nesses corações e possam sair daqui aliviados pela tua palavra. Fica conosco e orienta-nos, abençoando esse grupo musical, esse pessoal que vai nos conduzir no louvor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor Jesus, que Ele nos deu uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Quando Ele diz: "Sê tu uma bênção, eu te abençoarei". Você crê nisso, irmão? Amém. Vamos ficar de pé? Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer,
Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu tocar a ponta dos meus pés, sei que a bênção chegará. Então cante. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Sei atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. O quê? Obedecer. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a ponta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado serei. Se o quê? Quando eu obedecer a sua voz. Amém. Amém, irmãos. Só uma pausazinha. Nós vamos ter o culto infantil. Não tinha. Chama as crianças para virem aqui antes de continuar o parto do louvor. Podem vir aqui para frente. Quem vai? Certo. E nós vamos... Muito bem. Cadê a princesinha? É você hoje? Certo. Não está querendo vir não, mas vamos dois, né? Tá bom? Nós vamos ter, neste momento também, durante o cântico, a dedicação dos dízimos das ofertas. Os irmãos, portanto, podem sentar um pouquinho agora. E nós vamos orar por essas crianças e pela nossa professora para abençoar essas crianças, tá bom? Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos te louvar e te engrandecer. Pedimos que tu abençoes essas duas crianças que vão para a sua sala, que tu abençoes a Jane, ó Deus, orientando e abençoando-a para transmitir o que é de melhor para essas crianças. Prepara o nosso coração para a continuação deste culto e agora na dedicação dos dízimos, das ofertas, já agradecendo a boa vontade dos irmãos na colaboração, na contribuição para o sustento da tua obra.
Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria, antes de iniciar a palavra, agradecer a presença de alguns visitantes que estão conosco. Por favor, na medida que eu citar os nomes, ou fique em pé somente para a igreja conhecer. Temos a Kelly, ali, o Isaac, Daniele e Miguel. Muito bem, sejam bem-vindos a este lugar, não é? É muito bom receber vocês aqui conosco, tá certo? Muito bem. E eu queria aqui chamar a atenção para os irmãos, está no contexto da mensagem, para este, eu estou chamando painel, não sei se é esse o nome não, mas não importa o nome, é isso aqui que os irmãos estão vendo. Os irmãos devem ter percebido que aqui está alguém, um oleiro, fazendo do barro um vaso, certo? É isso que está aqui. A mão do oleiro está só no escuro lá, mas aqui é um vaso. Tem um cântico que a gente canta, eu quero ser um vaso na mão do oleiro, né? Conhecido esse, né? Eu até era para ter pedido para os irmãos para cantarem. Muito bem. Então, o que é que nós escolhemos o tema? Escolhidos, no caso por Deus, logicamente, para abençoar vidas. Essa é a grande temática do nosso ano 2022. Eu te abençoarei, se tu uma benção. Gênesis 12, 2. E aí estamos no 9º ano da Igreja Batista da Paz. Então, eu queria que os irmãos refletissem sobre isso, porque é sobre isso que eu vou pregar neste momento. Na verdade, o que aconteceu com Abraão é o protótipo daquilo que acontece com todo aquele que tem uma relação com Deus. A história de Abraão, portanto, é um protótipo da nossa própria história, da nossa vida, guardadas as devidas proporções do tempo e do espaço. Mas Abraão, assim como nós, era um ser humano, portanto, com limitações, assim como nós também, e tinha uma vida comum, uma grande propriedade, era um homem de grandes posses, muito gado, muitos empregados. Tinha ele uma vida normal, com a sua família, com a sua casa, com seus parentes. De repente, tudo muda, porque Deus manda ele deixar tudo aquilo, ir para um lugar que ele não sabia onde, não conhecia, não tinha a mínima ideia do lugar que Deus lhe estava enviando. Sua principal marca era a fé, era ser temente a Deus e obediente aos propósitos do Senhor. Isso tudo nos desafia, meu irmão. Até onde vai a nossa obediência ao Senhor? Até onde vai a nossa temência a Deus, a nossa reverência, o nosso respeito ao que Deus exige e pede de nós. Daí, ao ouvir a ordem do Senhor, sair da sua terra, da sua parentela, era apenas uma questão de tempo, porque ele estava pronto a obedecer sempre ao Senhor em tudo. Então, quando eu disse, sai, ele era uma questão de tempo, de arrumar as coisas, de organizar a sua viagem, a sua saída, com todos os pertences, com tudo aquilo que era possível levar. E eu digo, irmãos, que por mais que ele tivesse toda esta obediência ao Senhor, ao ouvir a sua voz, ele certamente sabia de que não seria fácil a caminhada para um lugar que ele nem sabia qual. Às vezes Deus faz isso com a gente, sabe? A gente está num determinado norte e, de repente, as coisas mudam e você vai para um lugar que você diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Acontece isso.
acontece. Deus tem os seus propósitos. Mas não foi fácil escolher as coisas possíveis de viajar, as pessoas para acompanhá-los e mudança. Eu já me mudei muito. Como pastor, eu morei em várias cidades, além de Fortaleza, Maceió, morei no interior de Minas Gerais, morei em Caruaru. E eu sei que não há coisa mais chata do que mudança. Não sei quantos aqui já se mudaram, e mudar de um estado para outro, pior ainda. Quando eu fui de Maceió até perto de Valadares, ali em Minas Gerais, na cidade chamada Mantena, para pastorear a primeira igreja batista de lá, minha mudança foi por uma estrada que não era a mais apropriada, porque tinha a opção de uma asfaltada, e como era mais perto, optaram por ir por Valadares, e não era nada agradável a estrada, e chegou muita coisa quebrada, inclusive um piano, que não prestou mais. Mudança não é coisa boa. Às vezes é necessária, mas não é uma coisa boa. Geralmente traz transtornos. Mas ele obedeceu, sem saber o destino, mas confiante de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Sempre. Por mais que a gente não entenda, o que Deus está permitindo acontecer, tem lá na frente um resultado que lhe será certamente favorável. E ele tinha que fazer aquilo como servo obediente de Deus, porque esta é a forma de como o cristão se relaciona com o seu Deus. Servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E Deus, quando tem um propósito e Ele apresenta para nós, Ele não tem plano B, é aquele plano mesmo. É aquele plano mesmo que Ele estabeleceu. Ele escolhe e prepara homens para servir aos seus propósitos. E o cristão hoje é escolhido por Deus para abençoar pessoas, para pregar o Evangelho, porque pedras não falam. E quando Jesus disse, se vocês não pregarem a minha palavra, se vocês não forem fiéis ao ID que eu determinei, se vocês não forem fiéis nisso, as pedras vão ter que falar. E pedras não falam. Era a forma de dizer, não tem plano B. O que Deus quer realizar aqui na terra, Ele realiza através de pessoas. Tem sido assim na história. Na história bíblica e na história da igreja. Vocês acham que Lutero foi levantado por Deus para cumprir uma missão e ele foi fiel à sua missão? Foi fácil para ele enfrentar todos os opositores? Mas ele teve que cumprir conforme ele entendeu que era a vontade de Deus para ele. Era o que Deus queria. Não podia mais continuar uma igreja vendendo documentos dizendo que era perdão de pecados por 10 anos. Quem podia comprar, pagava e ficava perdoado por 10 anos. Podia pintar e bordar. Não tinha problema nenhum. Chamadas indulgências. E aí, ele cumpriu a missão dele. Como os profetas, todos que nós conhecemos. Deus quer abençoar pessoas e escolhe pessoas para abençoá-las. E nós estamos inseridos nesse contexto, porque nós somos hoje o povo de Deus. Pedro diz, vocês agora são a geração eleita, não mais o povo de Israel. Vocês agora, minha igreja, a igreja é a nação eleita, é o povo real, é a nação santa, não mais Israel. Vocês é que são isso. Vocês foram tirados das trevas para a maravilhosa luz.
para cumprir uma missão. Então, nós temos uma missão a cumprir, meu irmão. Não podemos negligenciar isso. E nós vamos destrinchar a nossa mensagem, primeiro, para dizer que o anseio natural do cristão convertido, porque existem cristãos convencidos da verdade, mas convertidos são diferentes. Pessoas se convencem que Jesus é o Salvador, que Deus é maravilhoso, Deus é o Criador do céu e da terra, Deus abençoa, Deus acompanha, isso aí você sabe, todo mundo sabe, pelo menos quase todo mundo que já ouviu a palavra. Mas não significa que ser convencido da verdade representa a conversão a Cristo e a vontade soberana de Deus para a sua vida. Mas todo crente no íntimo quer ser bênção, quer abençoar outras pessoas, quer ser instrumento de Deus. O crente convertido, ele tem o anseio de servir melhor ao seu Deus do que o que tem feito até hoje. Ele precisa ter esta consciência se ele for um convertido. Todos nós temos limitações. Não somos idôneos para realizar a vontade de Deus da forma como Deus quer, a não ser que primeiro reconheçamos a nossa limitação. E isso aconteceu com os profetas que vocês conhecem, os personagens bíblicos. Moisés hesitou em aceitar o desafio de Deus, dizendo que era um homem de língua pesada, talvez um gago. Ele tinha problemas de comunicação. Deus providenciou uma forma dele entender. Isaías também apresentou problemas. Eu sou homem impuro e habito no meio de lado de um puro. Meu filho, então vá lá, eu vou purificar você. Deus, quando chama, Deus prepara. Deus prepara, Deus age para que você se torne uma bênção para a glória do Senhor. Todos os que abraçaram a obra de Deus estremeceram na base. Você sente chamado de Deus, você se estremece. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu me lembro que quando eu estava no seminário, no meu terceiro ano de seminário, eu tomava conta de uma igreja no interior de Pernambuco, numa cidadezinha chamada de Timbaúba, a mais ou menos 1h30 do Recife, na zona da mata. Todo final de semana eu viajava para aquela igreja, porque o ex-pastor tinha morrido num acidente, a igreja ficou um tempo sem pastor, pediram um seminarista, me mandaram, e eu fiquei ali onde eu fui consagrado ao pastorado. Mas eu me lembro que logo no primeiro ano que eu estava trabalhando na igreja, eu ainda fazendo seminário, terceiro ano no seminário, veio um grupo da igreja querendo marcar a data da minha consagração. Eu digo, meu irmão, eu não vou aceitar a minha consagração agora. Eu tinha o quê? 21 anos. Eu não vou assumir agora esta função de ser o pastor da igreja. Estou aqui para ajudar os irmãos como seminarista. Eu estremeci na base. E ele, não, então daqui a 6 meses a gente volta a conversar. E eu só aceitei quando eu terminei o curso no seminário. Quando eu concluí o meu curso, eu aceitei a chamada, mesmo assim, estremecendo na base. Porque não é fácil você se colocar no altar e dizer, Deus, faz a obra através da minha vida. Porque não é fácil, porque a obra é grande demais, o desafio é forte demais, sabe? Há muita coisa implícita num chamamento desse. Vocês acham que Gideão, Isaías, Paulo, Pedro, Lutero, Billy Graham, essas pessoas estremeceram na base por quê? Porque sabiam da grande missão e da grande responsabilidade que acabaram abraçando, porque eram cristãos não apenas convencidos, mas convertidos ao Senhor. Somente na dependência do Espírito Santo é que os objetivos são
devidamente atingidos. Sem o poder do Espírito, ninguém produz para o reino de Deus. Pode aparecer, pode sair na televisão, pode encher templo, mas para Deus, se não for obra do Espírito, se for pela força da carne, pelas atrações, as falsas promessas, isso para Deus não significa nada. Tem que ser pelo Espírito, não pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O cristão tem um anseio natural, como convertido, de ser aprovado por Deus, realizando os propósitos do Senhor, desapegando das coisas e colocando o reino de Deus como prioridade na sua vida. Como a primeira coisa, meu irmão. O grande problema hoje é o exagerado apego às coisas. As pessoas brigam por qualquer bobagem. As pessoas hoje, basta uma discussãozinha no trânsito por alguma coisa que está logo apontando arma. Está logo atirando. As pessoas não estão dando valor à vida. A vida não está valendo coisa nenhuma. A pessoa vai ser roubada só porque negou entregar o celular, leva um tiro e morre. Apegado por causa de um celular e um bandido que aparece à sua frente. Então, quando nós estamos vivendo nesse contexto, o desafio do cristão é se desapegar daquelas coisas que gosta, mas sabe que não são agradáveis aos olhos de Deus. Fazem, mas sabem que estão errados, que precisam mudar. O crente que continua tendo um vício, que não conseguiu deixar, está na igreja, está firmado e tal, a gente está orando por ele, graças a Deus que ele está ali, mas a oração mesmo da vitória é quando ele conseguir se desapegar daquele vício, ou daquela tendência que tem na sua vida, que não sempre são objetivas, mas são subjetivas, como inveja, ciúme, sabe? Às vezes o mau uso da palavra que fere a quem está ao seu redor. Tudo isso tem que ser trabalhado, meu irmão, para Deus usar a nossa vida. Não tem como usar se o reino de Deus não for verdadeiramente a prioridade. Não dá para ser bênção olhando de lado ou olhando para trás, com saudades do passado, aquele passado tão confuso do qual você se libertou. Não dá para sentir saudades das panelas do Egito. Não dá para olhar para trás com saudades de Sodoma. Tem que olhar para frente e prosseguir para realizar a vontade de Deus. Segundo aspecto importante, além de que o anseio natural do cristão convertido é ser bênção, a missão imperativa do cristão é apresentar a todos o perdão de Cristo. O perdão de Cristo. O ID deve ser prioridade hoje, como era para o Atalaia nos tempos de Ezequiel. Avisar ao mundo, avisar as pessoas que elas precisam se cuidar, ter prontidão, porque o inimigo pode chegar a qualquer momento. Vigilante, sempre atento, cuidando da sua vida e procurando cumprir a sua missão. O ID deve ser prioridade, como era para Atalaia, mas Deus queria que todos ouvissem esta mensagem completa, a mensagem dele de avisar do perigo de continuar no mundo, mostrar que Cristo veio ao mundo e deu a sua vida para libertar do pecado, da justiça e do juízo. Essa chamada de Deus realmente era fundamental. E aí, ele, quando queria que o evangelho fosse pregado não apenas aos judeus, como alguns pensavam mesmo na época de Jesus, embora Jesus não tivesse ensinado isso,
Entre os apóstolos havia ainda litígio sobre isso, né? Alguns achavam que deveria procurar supervalorizar o judeu e o gentio muito de lado. Aí Deus vai e chama uma pessoa que nem crente era. Saulo de Tarso. Não era crente, muito pelo contrário, perseguidor sanguinário e ferrenho dos cristãos. Aí a pergunta é, como é que Deus chama um homem desse? Se ele não era cristão, como ele poderia se tornar a bênção que Deus queria para transmitir a mensagem aos gentios, aqueles que não eram judeus? Meu irmão, entramos naquela máxima de que ninguém explica Deus. Não dá para explicar. Deus não falou em salvação para ele. Falou em convocação, para que ele se tornasse um pregador. E ele teve aquela experiência com Jesus no caminho de Damasco. E depois daquilo ele não foi mais a mesma pessoa. Não foi mais a mesma pessoa. Por isso, quando ele se reuniu com os cristãos e foi apresentado por Barnabé, criou uma desconfiança geral no grupo, dizendo, esse aí agora está conosco, esse homem consentiu na morte de Estevão, e as vestes de Estevão foram jogadas aos seus pés, porque certamente ele que tinha patrocinado aquele apedrejamento, agora está aqui entre nós dizendo que é bonzinho, que é crente agora, que é cristão. Eu fico imaginando a cena. Vamos supor que uma pessoa de nome, enfim, comprometedor, chegasse aqui e dissesse, agora eu quero ir para a igreja, eu quero ser crente. Logicamente que a gente tinha que analisar, ver e tal, porque situações são diferentes. Naquele momento da implantação, tudo poderia acontecer, porque Deus realmente, o Espírito Santo estava no comando de tudo ali, nos detalhes. As coisas, depois dos enganos que a gente passa na vida da igreja, de pessoas que fingem ser crentes e vêm, às vezes, para criar tumultos e problemas na igreja. Mas eu imagino que Saulo ficou ali meio atônito, vendo a desconfiança. Mas ele ficou na dele, sentiu-se humildemente chamado por Deus. Barnabé contou a história da conversão dele, ele confirmou essa versão, foi ganhando confiança de todos após dar um tempo. Os próprios discípulos disseram, olha, tem gente que ainda está meio desconfiado, você volta para Tarsis, fica lá um tempo, depois você volta, Barnabé diz. E aconteceu. Passado, segundo alguns escritores, um período de 2 anos, sem se ouvir falar em Saulo, porque ali era como se fosse o seu seminário, né? O seu ambiente de preparação, de reflexão, de meditação íntima, a sua luta com Deus em oração, até que Barnabé foi lá e o trouxe, e a partir dali não era mais Saulo, agora era o apóstolo Paulo, convertido pela graça do Senhor. E se tornou a bênção que foi produzindo grandes frutos para o Evangelho, porque ele estava convencido de que a sua missão era pregar a palavra aos judeus, ou aos gentios, coisa que estava sendo negligenciada pelos discípulos, principalmente por Pedro, com quem ele teve alguns encontros para chegar a conclusões positivas. Mas eu fico pensando assim, era uma missão que tinha e Paulo abraçou essa missão e pregava como ninguém sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Deus
prova, diz ele, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E começa então a falar sobre o poder do perdoador do sangue de Jesus. Paulo prega sobre isso muitas vezes. Pois bem, é tomar posse da salvação oferecida por Jesus, nossa responsabilidade pela fé em Cristo. E agora, a nossa missão é falar deste Jesus, do que Cristo fez conosco na vida de pessoas que nós amamos, com as quais convivemos em qualquer que seja o nosso ambiente de comunicação. Aí volta para Abraão, que entendeu sua missão. Sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E eu estarei com você. Você não vai estar só. E você será uma bênção. Ele entendeu a missão e não questionou, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. Família da terra. Ele não questionou, foi abençoar vidas, inclusive a nossa, porque Abraão é o pai da fé. E pela graça sois salvos por meio da fé. Dom de Deus. Deus nos capacitou com esta possibilidade e temos a fé que podemos colocar no Padre Cícero, numa instituição, num partido, sei lá quem. Mas a salvação é se essa fé for colocada, direcionada para o Senhor Jesus. Terceira coisa importante é que é preparação do cristão rumo ao céu. É a preparação. A nossa terra prometida por Jesus não é visível aos nossos olhos, mas você pode concluir alguma coisa, é acompanhar os estudos do nosso irmão Marcelo, que é um grande professor e que falou bem sobre Apocalipse, né? Você vendo Apocalipse, você vai ter uma ideia de como será o céu. Mas uma ideia muito vaga, porque o cristão tem dupla cidadania. Ele tem a sua cidadania terrena e tem a celestial. Uma transitória e a outra eterna. Uma é física e a outra espiritual. E ele vive aqui, mas sempre se preparando para tomar posse da outra cidadania, lá no céu. Ele não pode esquecer disso. Ele não foi carimbado. Você agora é meu, pronto. Você pode fazer o que você quiser. A chamada licenciosidade que Paulo combate, lá nas cartas aos Coríntios. Ele continua nos abençoando e fazendo com que nós tenhamos uma vida aqui na terra abençoadora. Abençoadora. O cristão nunca deve desvalorizar a vida aqui. Ah, essa vida aqui não vale nada. Vale. Vale tanto que é nesta vida que você se prepara para a vida futura. É durante esse período aqui nesta terra, neste solo que nós pisamos e que devemos pisar sempre com a prece nos lábios, como diz Stanley Jones, porque o mundo está cada vez pior, está cada vez mais perigoso, está cada vez mais desnorteado e as coisas estão acontecendo ao nosso redor que nos assusta. Mas temos a consciência de que esta vida tem valor, sim. Tem valor quando eu saio da minha bolha egoística, e vou em direção às pessoas ao meu redor para abençoá-las. Aí a vida tem valor. A vida tem valor. O cristão nunca deve valorizar essa vida, pois daremos conta a Deus desta vida. E a nossa vida espiritual futura vai depender da avaliação do Senhor para o que fizemos com a nossa vida aqui de bem ou de mal. É o que está na Bíblia, não sei o que estou dizendo. A maneira como vivemos aqui é determinante quanto ao nosso destino eterno. É o legado que nós deixamos, sabe? É o legado que nós deixamos.
A pessoa morre e todo mundo diz que todo mundo quando morre é bom, né? Porque aí já se lembra de bom. Estava falando com uma pessoa que perdeu um parente muito próximo e ela dizia, pastor, eu não me lembro das coisas ruins que ele fazia, só me lembro das coisas boas. Por isso que dizem que todo morto é bom. Mas o que nós temos que levar em conta é que nós daremos conta a Deus daquilo que fizemos na nossa vida, de bem ou de mal. Não são as pessoas que vão avaliar, é o Senhor. E Ele sabe as intenções do nosso coração. Ele sabe. Se abençoarmos as vidas aqui, seremos abençoados por Deus eternamente na casa do Pai. Na casa do Pai. Se Jesus veio ao mundo e deu a sua vida por nós, Ele nos abençoou com o seu sacrifício, nos abençoou com seus ensinamentos, nos abençoou com seus com seu testemunho de vida. Ele fez tudo isso por nós. Somos cristãos, seguidores de Cristo. Temos que aprender isso, a sair um pouco do nosso mundinho individual, do nosso isolamento interno, para estender as mãos para as pessoas que precisam de oração, de apoio, de uma palavra, às vezes até de coisas que nós podemos oferecer. Mas é isso aí, a preparação do cristão rumo ao céu é viver de forma agradável ao Senhor aqui, deixando para o legado de exemplo de vida. Abraão tinha a promessa da terra de Canaã. Já Cristo garante estarmos nós cristãos com Ele lá no céu, para uma terra que Ele vai nos mostrar lá no céu, uma nova terra, um novo ambiente, um novo lugar. Então esse é um outro aspecto, a preparação do cristão rumo ao céu. Se eu quero ser bênção, eu tenho que ter a consciência de que eu sou cidadão aqui para abençoar pessoas. Por causa da nossa temência a Deus, a nossa fé em Deus, nós passamos a ter a certeza de que um dia estaremos na casa do Pai. A quarta e última coisa é o desafio do crente. O maior desafio do crente é ser bênção. Mais ou menos o que eu já falei. Ser bênção, exemplo de fé e pureza. A gente vai cantar daqui a pouco, que é o 304 do Cantor Cristão, que fala que para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me de bênção. Nós vamos cantar daqui a pouco esse hino, que eu acho maravilhosamente fantástico e que a gente precisa resgatar, que vai ser o hino oficial da igreja durante este ano. A promessa é maravilhosa, mas temos que fazer a nossa parte, refletir Jesus em tudo, ser bênção, exemplo de fé e pureza. A promessa de Jesus para nós é maravilhosa, mas temos que fazer essa parte, refletir sobre Jesus em tudo que vamos fazer, pensar ou falar. Crer não é tudo, pode ser um mero assentimento intelectual, se não for comprovado com uma vida fiel, como servo ao seu Senhor em obediência. Jesus deixou o céu para nos resgatar. Paulo considerou tudo que ele abandonou por esterco, por nossa causa, para pregar o Evangelho, para o Evangelho chegar até nós. O cristão é desafiado a pôr a mão no arado e seguir, tomar posse, tomar a sua cruz e também seguir, nunca parar. Isso significa altruísmo. Se eu quero ser um cristão, eu não posso ficar olhando para trás, eu não posso ficar me queixando, eu tenho que prosseguir para realizar aquilo que Deus determinou para mim. Pôr a mão no arado e não olhar para trás, tomar a sua cruz e segui-lo sem
desviar o caminho. Conclusão: Abraão era consciente, agradecido ao Senhor, ele edificava altares a cada bênção. Eu peço ao irmão Wilson para me ajudar aqui, no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 7, que eu li, mas eu vou querer que o irmão coloque para os irmãos lerem também. Apareceu o Senhor a Abraão e ele disse: darei à tua descendência esta terra. Por causa disso, edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E o outro versículo, semelhante a esse, é 13:18, um outro momento. 13:18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais do Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Isso mostra quem era Abraão, sabe? Todas as coisas que iam acontecendo, onde ele chegava, ele levantava um altar ao Senhor. Ele mostrava que ele estava obedecendo àquele Senhor a quem ele não podia esquecer, não podia negligenciar. Então, todos os lugares onde ele ia, ele estava pronto a levantar um altar. Ele foi toda essa bênção? Sim. Somos descendentes da fé de Abraão em Cristo Jesus. Precisamos aprender a levantar altares ao Senhor no nosso coração, a cada bênção, a cada dia que Ele nos acrescenta, a cada vitória atingida aqui em nossas vidas. Valeu a pena ser o exemplo de Abraão e a inspiração, com desfecho glorioso, com o legado que chega até nós por causa da sua fé, do seu exemplo. Deus quer o mesmo. Olha para você e diz: seja você uma bênção. É como se Deus estivesse passeando aqui neste lugar e olhasse para cada um de nós aqui e dissesse: eu quero que você seja uma bênção para mim. E a pergunta é: você sentiu isso? Você está sentindo isso? Que você precisa melhorar a sua vida espiritual? Que não basta vir à igreja, frequentar os cultos, você tem que ter participação, tem que ter envolvimento na obra, tem que se preocupar com a salvação das pessoas, tem que se preocupar com aqueles que precisam de ajuda. Você tem que aprender a abençoar vidas. E isso só Deus no controle para nos ajudar, porque a nossa carne é muito frágil e as nossas tendências e pensamentos são às vezes muito direcionados para outras coisas. Então eu queria muito que os irmãos refletissem sobre este tema e sobre esta mensagem e fizessem um pacto de ser uma bênção maior. Se você já foi bênção este ano, já melhorou muito a sua parte espiritual, faça a sua parte no ano de 2022. Comece o ano, termine o ano agora e comece o ano dizendo: eu quero melhorar, eu quero ser uma bênção. Sê tu uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Pode dizer isso comigo? Sê tu uma bênção. Diga comigo. Sê tu uma bênção. Agora diga: eu quero ser uma bênção. E faça deste ano 2022 uma bênção para a glória do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quero ser um vaso de bênçãos, ser um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos pés de Deus, boas novas que vêm dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço,
Tudo consagro-te agora, Senhor. Ser um vaso de bênção para todos os dias fazer. Os culpados que vivem nas trevas, liberdade, Jesus, conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Vou fazer uma pausazinha nesta música, porque dentro desse contexto aqui, eu queria convocar os irmãos que querem ser uma bênção no ano de 2022 a preencherem este formulário, os irmãos membros da nossa igreja, para dizer se realmente querem ser bênção e desejam servir ao Senhor em qualquer um dos ministérios. Qualquer um dos ministérios. Você tem um ministério de música, ministério de ação social, qualquer área que você tenha tendência para isso. Administração e finanças, evangelismo e missões, departamento infantil, comunicação, eventos, casais, recepção e integração, oração e visitação, escola bíblica dominical. Se você quiser fazer parte de qualquer um desses ministérios, dizendo, eu não fiz até nada, pastor, eu estou frequentando a igreja há muito tempo, mas nunca fiz parte de nenhuma, mas eu gostaria de trabalhar nisso ou naquilo. Então, após o culto, aquela mesa está colocada ali, tem 6 canetas e tem os formulários para você simplesmente marcar com um X e colocar seu nome e o seu celular, para depois, feito o apanhado, a gente encaminhar para os líderes desses ministérios as pessoas que estão querendo servir nas diversas áreas. Se você quer ser uma bênção, um vaso de bênção, é preciso você dar um passo a mais e se colocar diante de Deus, dizendo, eu quero ajudar a igreja, eu quero abençoar, eu quero exercitar meus dons, eu quero servir no ministério esse ou aquele. Você pode servir até 3 ministérios, você pode escolher talvez o seu principal, no segunda opção você bota o 2, também não marca aqui, e o terceiro 3, ou só 1, ou só 2, ou 3 ministérios. E a irmã secretária vai estar ali com as irmãs, irmã Évila, e certamente alguém vai ajudá-la para que os irmãos possam preencher. Somente marcar um X é coisa de 2, 3 minutos, tá bom? Vamos continuar louvando a Deus. Agora vamos ficar em pé, porque nós vamos concluir o nosso trabalho com a bênção apostólica e depois deste cântico temos terminado o nosso culto, lembrando que domingo que vem é o nosso... Pode falar sobre... Domingo que vem é a nossa cantata de Natal, né? Musical de Natal. Essa semana nós temos o planejamento de alguns lugares que nós vamos apresentar. E esse domingo, né, se vocês puderem trazer os visitantes, né, os familiares para participar juntamente conosco, nós vamos fazer aqui uma grande comemoração de Natal. Eu queria lembrar que hoje eu estava ali à porta e a senhora, pastor, quando eu vi eram as duas, a Léa e a André, as duas, passeando com os cachorrinhos aí fora. Aí disseram, pastor, está confirmado, quinta-feira, nesse condomínio aí, nós vamos iniciar. Eu queria que fosse a primeira coisa. Primeiro daqui a gente sair, vai para Carajás, né? E depois lá para o condomínio da Suzana. Não é quarta-feira, quinta, né? Dia 23. Quinta agora. Depois quinta-feira, depois é no gesto da confraternização do coral, não é isso? Diga. Foi bom você falar. E, portanto, por causa dessa apresentação, quinta-feira não teremos o culto de oração, porque nós vamos estar aqui, juntar o pessoal do coral. Os irmãos podem vir, podem participar também. Não cantam no coral, mas estão aqui, vão lá dar apoio ao grupo que vai desejar Feliz Natal para essas famílias desse condomínio, tá bom? Então, eles disseram, pastor, o pessoal lá está feliz, porque vocês vão lá louvar a Deus. E nós vamos estar aqui e estaremos domingo ali assistindo o Natal com vocês, certo? Assim, nós vamos ter muitas atividades. Vamos acompanhar no grupo da igreja, né? A programação diversificada, tá bom?
E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos cantar as duas últimas estrofes para terminar o culto. Isso, quero ser um vaso de bênção. De bênção, se um vaso de bênção sentar, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão te entrar. E vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, ministrar uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Onde eu for a tua bênção me seguirá, prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será a promessa. Prosperarei, e para trás, para a direita, minha frente e para trás, do lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado. Me seguirá, as minhas mãos prosperará, e cada minha saída bendita será, sobre mim há uma promessa.
abençoado sou abençoado.